E se eu te dissesse que todos os argumentos que os céticos usam para tentar negar a existência do pé grande já foram refutados pela ciência, por evidências e por um monte de fatos que eles se recusam a encarar? Neste vídeo, analisarei os principais argumentos dos céticos e provarei que todos estão errados, usando evidências, análises de especialistas e fatos pouco conhecidos. Se você já debateu com alguém sobre o pé grande, ou se você mesmo é cético, este é o vídeo que você precisa assistir. Vamos começar com a pergunta que todo mundo faz primeiro. Onde está o corpo? Por que não temos um corpo? Nós temos, ou pelo menos tínhamos. O Homem de Gelo de Minnesota foi exibido em toda a América do Norte no fim dos anos 1960 como um corpo congelado de criatura semelhante a um homem preso no gelo. Dois cientistas renomados, Ivan T. Sanderson e Dr. Bernard Yewelman, analisaram o espécime e registraram características anatômicas impressionantes que sugeriam um primata real e desconhecido. Yewelman chegou a publicar um artigo científico identificando-o como Homo pongoides, um possível ramo evolutivo dos primeiros hominíneos. Ele escreveu, abre aspas, isso não é uma farsa. Eu estudei isso em grande detalhe por 3 dias inteiros. A criatura é real. Sanderson concordou, apontando que o antebraço quebrado e o dano visível no olho seriam ferimentos extremamente difíceis de falsificar em qualquer réplica. Alguns depois alegaram que o Homem de Gelo era farsa, de show de horrores, mas isso só surgiu após o original ser supostamente trocado por uma réplica de látex, troca que permitiu aos críticos descartar o caso. Se o Homem de Gelo fosse uma farsa, fica a pergunta de por que 2 zoologistas de alto nível que o examinaram por dias arriscariam suas reputações ao reafirmar sua autenticidade. Por que não achamos restos mortais? Porque a América do Norte possui mais de 2 bilhões de acres de áreas selvagens, muitas delas raramente visitadas por seres humanos. Mesmo com ferramentas modernas, raramente achamos restos de animais que sabemos existir, como ursos ou pumas. A decomposição na natureza acontece rápido, com os necrófagos e micróbios reduzindo até mesmo animais grandes a nada em questão de dias. Fósseis também são incrivelmente raros. Considere que os chimpanzés, que são conhecidos pela ciência e têm centenas de milhares de indivíduos vivos, deixaram para trás apenas algumas dezenas de fósseis. Além disso, há crescentes indícios de que os Sasquatches possam enterrar seus mortos. Chimpanzés, gorilas, elefantes, lobos e até mesmo pega-rabudas já demonstraram comportamentos que sugerem luto ou até mesmo rituais de sepultamento. Se o Sasquatch possuir inteligência similar ou superior à dos grandes primatas, é plausível que escondam ou enterrem seus mortos, tornando quase nulas as chances de encontrar um esqueleto. Um caçador já teria atirado em um. Qual porcentagem dos 2 bilhões de acres selvagens da América do Norte os caçadores visitam regularmente? Quanto disso é realmente acessível por veículo ou a pé sem um esforço extraordinário? Garanto que ambos os números são minúsculos. Mesmo em áreas muito caçadas, a maioria dos caçadores permanece nas trilhas, em esconderijos ou a poucos quilômetros dos pontos de acesso. Sasquatches supostamente já foram vistos em áreas remotas, muito além do alcance da maioria das caçadas. Sobre ninguém ter atirado, quantos caçadores realmente puxariam o gatilho contra algo que anda ereto e tem rosto muito parecido com o humano? E se um deles fosse baleado, por que os céticos acham que saberiam disso com certeza? Vários guardas florestais, policiais e militares já declararam publicamente que receberam ordens para ficar em silêncio após verem evidências do pé grande. Se houve uma morte, provavelmente ela foi encoberta ou enterrada por medo de processo ou ridicularização. Para refutar a existência de uma espécie, é preciso mais que suposições, exige pesquisa real e pensamento crítico. Antes de passarmos para o próximo item da lista, eu queria aproveitar um instante para esclarecer uma coisa. Não estou atacando céticos do pé grande. Se você tem a mente aberta e é honesto, mas ainda não se convenceu da existência desses seres, não tenho problema com você.
Na verdade, fiz este vídeo e outros parecidos justamente para pessoas como você, buscando apresentar fatos e evidências sobre o Sasquatch de forma lógica e clara, esperando que isso lhe dê motivos para mudar sua perspectiva. O que realmente me incomoda é o ceticismo militante. Esse tipo de pessoa só acreditaria em uma criatura desconhecida se encontrasse uma morta na garagem, pois nenhuma evidência, por mais convincente, os convenceria. O tipo de pessoa que ridiculariza aqueles que tiveram encontros e afirma repetidas vezes que qualquer um que acredita que esses seres possam ser reais é, na visão deles, um completo idiota. Essas pessoas merecem ser rebatidas com fatos e lógica, e eu vou continuar a ter muito prazer em fazer isso. Mas se você é o tipo de cético de mente aberta e honesto, o tipo de pessoa que representa o que o ceticismo deveria ser, então eu não tenho nenhum problema com você. Agora, vamos para o restante do vídeo. Com tantas câmeras de trilha, já teríamos registrado um em vídeo. Na verdade, talvez já tenhamos. Existem várias gravações de câmeras de trilha que mostram figuras grandes e eretas se movendo por florestas, figuras que correspondem às descrições das testemunhas do Pé Grande e que não foram desmentidas, apesar de anos de análise. Destaca-se a foto da câmera de trilha de Alberta, de 2012, mostrando uma figura grande e escura sentada na floresta, com proporções que não se assemelham a nenhum animal ou humano conhecido. O braço visível na imagem claramente não pertence a um urso. Outro exemplo é a sequência da câmera de trilha de Birch Bay, em 2021, que capturou um bípedo de ombros largos passando à noite. Seu tamanho impressionante, o comprimento dos braços e a postura imediatamente despertam curiosidade. Esses vídeos, embora não conclusivos, integram um crescente conjunto de evidências visuais de que câmeras de trilha captam algo. É raro, mas o problema não é exatamente a falta de câmeras, é a habilidade impressionante da criatura de evitá-las, provavelmente devido aos sentidos aguçados e à aversão à tecnologia humana. Pesquisadores relatam encontrar câmeras de trilha viradas, desligadas ou apresentando falhas misteriosas em áreas onde o Pé Grande costuma aparecer. Se você espera imagens cristalinas de um primata furtivo e inteligente em terreno denso usando um sensor de movimento de $50 que dispara a 6 metros e funciona com pilhas AA, está esperando demais da ferramenta errada. Por que não temos nenhum vídeo claro? Nós temos! O filme Patterson-Gimlin continua sendo a filmagem de vida selvagem mais analisada já feita e ainda não foi desmentido. Filmado em 1967 com uma câmera portátil em terreno instável, o filme mostra uma criatura grande e ereta, com movimentos musculares visíveis, proporções de membros não humanas e um andar que ninguém usando uma fantasia conseguiria imitar de forma convincente. Todas as tentativas de refazer o filme com a tecnologia de fantasias dos anos 1960 falharam. Além do filme da Patty, há muitos outros vídeos convincentes do Pé Grande. Muitos são curtos e borrados, mas ainda assim difíceis de explicar como sendo outra coisa que não o que alegam ser. Além das filmagens que temos, vale notar que mesmo com a tecnologia de hoje, é difícil capturar vídeos nítidos de animais conhecidos na natureza. Tente gravar um urso de surpresa durante uma trilha e veja o quão nítida fica a filmagem. A maioria das pessoas não tem câmeras com zoom e estabilização prontas, principalmente em encontros inesperados. O fato de muitos vídeos serem borrados não é prova de fraude, é prova de como é difícil filmar um animal rápido e furtivo em um terreno denso. Experimente algum dia e comprove. O filme de Patterson-Gimlin é uma fraude comprovada. Falso. A acusação de que o filme de Patterson-Gimlin é falso nunca teve provas sólidas, apenas boatos, inconsistências e relatos desmentidos. A narrativa mais comum dos céticos gira em torno de Bob Hieronymus, que afirma ter usado uma fantasia, mas ele nunca a apresentou, nunca replicou o andar de forma convincente e se contradisse em detalhes importantes. O livro de Greg Long, que promove a teoria da farsa, baseia-se quase inteiramente em anedotas de segunda mão e ignora o vasto corpo de análises especializadas que defendem a autenticidade do filme.
Em contraste, antropólogos físicos como o Dr. Jeff Meldrum e especialistas em análise de movimento concluíram que as proporções da criatura, o movimento muscular e a locomoção são biologicamente precisos e não poderiam ser reproduzidas por fantasias em 1967. Artistas de efeitos especiais, como Bill Munns, especialista em design de criaturas em Hollywood, concluíram que a figura não é um homem fantasiado. A restauração meticulosa de Todd Gatewood do filme Patterson-Gimlin, quadro a quadro e sem aprimoramento por IA, revela ainda mais detalhes anatômicos, incluindo contrações musculares sob a pele e um rosto assustadoramente humano. Nunca apresentaram provas de fraude, só especulações. Tenho mais a dizer sobre o filme Patterson-Gimlin e sua autenticidade, mas já abordei isso em outros vídeos. Os links estão na descrição. Não há nenhuma evidência física. Pelo contrário, há uma quantidade enorme de evidências físicas, mais do que temos para muitas espécies aceitas nos estágios iniciais de descoberta. Veja as pegadas. Especialistas como o Dr. Jeff Meldrum analisaram moldes com cristas dérmicas, quebras médio-társicas e sinais de liberação de pressão impossíveis de falsificar. Pegadas como a pegada do pé aleijado de Bosberg, de 1969, exibem uma patologia detalhada, consistente com um ser vivo, não com um falsificador. Amostras de pelos de locais de supostos avistamentos foram analisadas e identificadas como de um primata desconhecido, sem correspondência com espécies conhecidas. Em um estudo, algumas amostras não foram classificadas como de animais conhecidos. Vários laboratórios relataram evidências de DNA que parecem humanas, mas com anomalias inexplicáveis. Como afirmou o Dr. Meldrum, as evidências são convincentes e abundantes. Pegadas, pelos, vocalizações. Quando você examina tudo isso com a mente aberta e rigor científico, percebe que isso não é apenas folclore. É uma realidade biológica esperando para ser formalmente reconhecida. Quem ignora todas essas descobertas documentadas, como se não fossem evidências, está sendo intencionalmente ignorante, provavelmente por medo ou simplesmente não está informado. Todas as pegadas são falsas. Nenhum primatologista sério ou analista forense que examinou os melhores moldes de pegadas do Sasquatch concordaria com essa afirmação. O Dr. Jeff Meldrum possui mais de 300 moldes de pegadas em seu laboratório, muitos com características biomecânicas que nenhum falsificador pensaria em imitar, especialmente nas décadas de 1950 e 1960, quando muitos dos moldes de sua coleção foram obtidos. As pegadas do pé aleijado de Bosberg mostram deformidade compatível com condição congênita, e o modo de andar e a pressão da criatura variam conforme a trilha. Pegadas deixadas na neve, na lama e ao longo de grandes distâncias demonstraram variações no passo, na profundidade e na pressão que descartam o uso de moldes estáticos ou dispositivos mecânicos. Peritos forenses veteranos como Jimmy Chilcott, especialista em digitais do Laboratório de Crimes do Texas, já declararam publicamente: algumas pegadas de Sasquatch contêm padrões de cristas dérmicas, abre aspas, que não são nem humanos nem de macacos, mas são consistentes em vários locais. Um cara de botas não conseguiria falsificar isso. Já descobrimos todos os animais terrestres. Essa afirmação é arrogante e totalmente errada. Novas espécies de animais terrestres são descobertas todos os anos, muitas delas grandes, elusivas ou antes consideradas míticas. O macaco de Billy, um chimpanzé gigante com traços de gorila, foi reconhecido oficialmente pela ciência apenas no início dos anos 2000. O saola, um grande bovídeo que vive nas florestas do Vietnã e do Laos, só foi descoberto em 1992 e era completamente desconhecido pela ciência antes disso, apesar do seu tamanho. Na América do Norte, pensava-se que a onça parda oriental estava extinta até surgirem avistamentos confirmados e evidências de DNA no século XXI. O queixada gigante, o olinguito e alguns felinos da selva só foram reconhecidos pela ciência após décadas de relatos locais ignorados por zoologistas.
A descoberta exige disposição para buscar, e a comunidade científica em geral evitou estudar o Sasquatch seriamente. Teriam que existir Sasquatches suficientes na natureza para manter uma população reprodutiva. E é muito provável que existam. Biólogos estimam que uma população reprodutiva viável de grandes primatas poderia variar de 1.000 a 4.000 indivíduos espalhados pela América do Norte. Dado o tamanho e o isolamento das áreas selvagens do Canadá, Alasca e grandes regiões desabitadas no noroeste do Pacífico, Apalaches e partes das Montanhas Rochosas, isso não é irrealista. Espécies como carcajus, pumas e linces têm populações prósperas em áreas onde quase nunca são vistas. Sasquatches são descritos como noturnos, nômades e muito inteligentes, o que diminui ainda mais avistamentos e evidências. Sua suposta longa expectativa de vida, baixa densidade populacional e uma forte tendência a evitar humanos podem ajudar a explicar como eles se sustentam enquanto permanecem em grande parte fora do nosso radar. Nenhum cientista legítimo leva o pé grande a sério. Isso simplesmente não é verdade. Vários cientistas credenciados dedicaram grandes partes de suas carreiras ao estudo de evidências do Sasquatch, incluindo antropólogos físicos como o Dr. Jeff Meldrum, da Universidade Estadual de Idaho, que estudou extensivamente a morfologia de pegadas. O biólogo canadense especializado em vida selvagem, John Binder-Nagel, escreveu várias obras científicas sobre o tema e compartilhou detalhes de seu próprio avistamento. A doutora Jane Goodall, maior especialista em primatas, afirmou: "Tenho certeza de que eles existem", quando perguntada sobre o pé grande. Outros cientistas notáveis, como o Dr. Esteban Sarmiento, o Dr. Grover Krantz e o Dr. Henner Fahrenbach, analisaram as evidências de forma séria e chegaram a conclusões que apoiam a plausibilidade da criatura. O problema real não é falta de interesse, mas o medo do ridículo e do impacto na carreira ao admitir isso publicamente. A ausência de aceitação dominante não significa ausência de legitimidade. Significa que o assunto ameaça o ego frágil da ciência institucional. A verdadeira questão não é onde estão os cientistas, e sim por que os que se manifestam são tão completamente ignorados. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Fazendo um balanço, temos milhares de relatos confiáveis de testemunhas oculares, muitos de observadores treinados como policiais, caçadores e militares. Temos rastros que mostram precisão anatômica, deformação e características consistentes ao longo de décadas. Temos amostras de pelos, estudos de DNA, gravações de áudio, de vocalizações que desafiam a classificação e um filme icônico que ainda não foi desmentido após mais de 50 anos de análise. Temos depoimentos de denunciantes, incluindo trabalhadores florestais, funcionários do governo e guardas-parques, alegando acobertamentos. Temos histórias orais indígenas que antecedem o contato colonial, descrevendo criaturas idênticas aos relatos modernos. Recusar evidências revela mais sobre seu sistema de crenças do que sobre os fatos. Bem, aí está. Uma visão ampla de por que os argumentos repetidos dos céticos do pé grande não se sustentam quando analisados a fundo. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com sua família e amigos e inscreva-se no Cabin in the Woods. E se você quiser me dar um apoio extra e contribuir para projetos futuros, vou deixar um link para minha página no Buy Me a Coffee na descrição abaixo. Obrigado por assistir.